Então vamos lá, vamos contar então. Você fez faculdade de fonoaudiologia. Uhum. Uhum. Quando você hoje, quem é seu público de atendimento hoje dentro do seu espaço de atendimento, dentro da sua clínica? Hoje, somente crianças, né? A gente percorreu um caminho até chegar até aqui, mas em fevereiro desse ano, então, eu com uma colega, terapeuta ocupacional, nós idealizamos e fundamos o Kinder Centrum, Centro de Desenvolvimento Infantil aqui em Nova Petrópolis, né, na Serra Gaúcha, entre Gramado e Porto Alegre. E a nossa ideia foi justamente poder se dedicar somente para o atendimento infantil, para que a gente pudesse estudar somente o desenvolvimento infantil. Porque eu e a Lise, né, que é a minha colega, a TO, nós nos conhecemos na prefeitura, enquanto servidoras públicas. E tanto eu quanto ela, dentro do SUS, né, a gente atende uma demanda global. Todas as faixas etárias, todas as demandas. Então, era muito difícil, assim, porque primeiro que o atendimento era de 30 em 30 minutos, né? Aí saía uma criança, um atraso de fala, entrava um adolescente com gagueira, daí saía, entrava um idoso com disfagia, entrava outra pessoa com dificuldade do processamento auditivo e assim por diante. E aí, acho que por um tempo a gente consegue, a gente suporta ser um profissional generalista, né? Mas chega um momento que fica muito difícil. Então, atualmente, eu me dedico somente para o estudo e para o atendimento de crianças. Beleza. Então vocês costumam receber crianças até que faixa etária? Tem uma faixa etária que vocês falam assim, não, olha, esse público eu não atendo, já ali na adolescência, como que é isso? Até 12 anos, mais ou menos. Mas a gente não tem recebido crianças, né, pré-adolescentes nessa idade. Nós estamos recebendo, assim, digo, graças a Deus, né? Não sei graças a quem, mas é muito bom que a gente está recebendo bastante pequenininhos ainda com intervenção precoce, em torno de 2 anos, 1 ano e 7, 1 ano e 11, 2 anos, 2 anos e meio. Embora a gente também receba ainda algumas crianças por volta de 3, 4 anos. Mas o nosso maior público vai de 2 a 4 anos. A gente não tem nenhuma criança com mais de 7 anos, por exemplo, agora que esteja aqui conosco. Beleza. E aí, você até falou, né? A gente percorreu uma história de atender outras populações e tudo. Então, assim, você se formou, você fez faculdade de fonoaudiologia, você se formou e aí você foi fazer o quê? Bom, eu me formei, eu fiquei bastante tempo, eu fiquei 6 anos na graduação de fonoaudiologia. E aí, logo que eu me formei, eu já tinha um desejo de trabalhar com saúde pública, porque ainda dentro da faculdade eu tinha feito alguns estágios extracurriculares na saúde pública, tanto na fonoterapia, na parte mais clínica, quanto num programa que se chama Primeira Infância Melhor, o PIM, que é um programa estadual, e aí nós trabalhávamos nos domicílios, né? Nós fazíamos visitas domiciliares e estimulação do desenvolvimento infantil, orientação de famílias, enfim. E aí eu tive essas duas experiências, assim, com saúde pública e me identifiquei bastante. O motivo pelo qual eu entrei na fonoaudiologia também foi já pensando e me vendo futuramente com o público infantil na parte da linguagem. E ali me identifiquei, concluí a graduação, comecei a estudar para concursos públicos, fiz vários concursos públicos. E aí me formei em janeiro de 2014. Em março eu entrei numa residência multiprofissional aqui na região metropolitana de Porto Alegre, uma residência em atenção básica. Aí eu comecei, foi meu primeiro contato assim com uma equipe multiprofissional. Nós éramos uma equipe de NASF, de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí eu tive uma experiência pequena ali, porque em seguida eu fui chamada no concurso aqui de Nova Petrópolis e optei por vir para cá. Então eu vim para o município como única fonoaudióloga do município. E também a demanda de trabalho começou a me fazer entender que eu precisava buscar algumas formações, né? Que só a fonoaudiologia não dava conta de atuar naquele universo da saúde pública.
Aí eu fiz uma especialização em saúde da família, né, para poder compreender um pouquinho mais sobre os princípios do SUS, sobre as políticas das unidades básicas de saúde e assim por diante. Mais na frente, eu comecei a sentir uma necessidade também de ampliar um pouco o meu olhar de fonoaudióloga, porque eu recebia muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, dificuldades na alfabetização. E aí, do ponto de vista fonoaudiológico, do ponto de vista orgânico, estava tudo indo muito bem, mas a criança não avançava, né, não evoluía na sua aprendizagem. E aí eu busquei a pós em psicopedagogia. Aí eu fiz psicopedagogia clínica e institucional. Acabei não atuando, eu nunca atuei como psicopedagoga, por falta de oportunidade, mas logo em seguida as coisas foram mudando muito, assim. Eu nunca me imaginei trabalhando na rede privada, né? Sempre me imaginei no SUS. E me dediquei muito para isso, né? Estudando, fazendo concursos, fazendo milhares de cursos para poder atender bem toda a população. Mas chegou um momento que eu comecei a pensar assim que não estava mais valendo a pena, né? E que eu não queria mais aquilo. Então foi quando eu decidi ir para o consultório, assim, até com uma ideia de, bom, agora, quem sabe eu vou tentar atuar enquanto psicopedagoga, para eu poder ter essa prática. E aí fui para o consultório, e a primeira criança que chegou para mim foi uma criança com autismo. Só que eu nunca tinha atendido crianças com autismo, com exceção da faculdade, no estágio, né? E na prefeitura não atendia, porque as crianças com autismo aqui são direcionadas para a PAI. E às vezes até chegava uma criança com autismo, com suspeita de autismo, e eu, assim, diretamente já encaminhava para a PAI, porque não me sentia à vontade, assim, para atender. E aí no consultório, quando chegou essa criança, eu disse, não, vamos lá, eu vou atender. Era uma criança que estava vindo de um outro município, que já fazia fono, que teve um diagnóstico precoce, que teve um diagnóstico em torno de 2 anos, ele já estava com 4, quando ele chegou para atendimento comigo. E aí eu comecei a atender ele e eu comecei a ver que a fonoaudiologia pura, pelo menos a minha fonoaudiologia naquele momento, né, os meus conhecimentos fonoaudiológicos na área da linguagem não estavam dando conta, porque eu não conseguia me conectar com ele, né, eu não conseguia dar uma demanda que ele pudesse seguir uma instrução, eu não conseguia fazer uma brincadeira com ele. E aí eu comecei em busca, né, eu comecei em busca de estudar. E agora? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? E isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2019. Daí, até, então vou seguir um pouquinho do raciocínio aqui. Então, foi em 2019 que isso aconteceu, foi em março, finalzinho de março, início de abril. E aí eu comecei a buscar, né, na internet mesmo, né, tratamento do autismo, como é, porque até então, de fato, eu não estudava sobre isso, porque não era o meu público, eu não atendia crianças com autismo. E aí encontrei vocês, né? Encontrei o IEAC e, coincidentemente, teria uma formação presencial, uma imersão ABA em Porto Alegre, em julho. Sim, porque eu tô vendo aqui a coincidência das datas, que você começou a se interessar por isso em março e abril, e justamente em julho teve a imersão em Porto Alegre, presencial. E aí eu fomos eu e a minha colega, a Teó, e a gente precisa, a gente tem que fazer essa formação, porque vai ser o nosso diferencial, a gente precisa compreender como é isso, a gente quer atender essas crianças, então a gente precisa. E fomos, né, então, mas assim, foi a nossa primeira experiência, assim, nosso primeiro momento, nossa primeira vivência com análise do comportamento. Então, imagina, até quando eu fui divulgar a live que eu faria aqui contigo hoje, eu comentei, assim, né, que foi a primeira experiência que eu aprendi tanto, mas ao mesmo tempo quase nada, porque eu achei muito difícil. Eu achei assim, porque são conceitos muito diferentes que eu, na minha faculdade, na minha graduação, eu não tive. Assim, a gente teve vários estudos acerca da linguagem, mas a análise do comportamento a gente não chegou a ver. Então, mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente encantada, assim, em alguns momentos assustada, pensando, nossa, será que isso vai se encaixar na minha prática? Será que eu vou conseguir colocar isso em prática lá no meu município? E na época eu estava na prefeitura ainda, eu estava na prefeitura e no consultório. E aí eu comecei a minha maior demanda era na prefeitura, eu trabalhava 40 horas. E aí eu
Até, sabe quando tu pensa assim, ai, não, isso não é pra mim, o que que eu vim fazer aqui? Isso Já não faz tinha sentido, nunca vou conseguir seu colocar. trabalho ali também, né? E toda uma história de saúde pública. Uhum. E aí, no primeiro momento, assim, deu aquele estranhamento, mas ao mesmo tempo eu me encantei muito com o comportamento verbal, né? Com a teoria do comportamento verbal, a forma como tu trouxe os operantes verbais, eu nunca tinha ouvido falar. E eu me identifiquei muito porque na fonoaudiologia a gente estuda muito sobre a função da comunicação, as funções comunicativas. E esse olhar, né, da teoria do comportamento verbal sobre a função da comunicação fez todo sentido para mim. E aí eu comecei a pensar muito no meu paciente. Eu pensei, poxa, é por aqui o caminho, né? É isso que eu preciso ensinar para ele, que ele não tinha nenhuma habilidade de mando, por exemplo, né? Com 4 anos, não verbal, com nenhuma habilidade de mando, sem falar nas outras habilidades. E aí, a partir dali, então, eu comecei a buscar, né? E aí, então, foi a imersão. Depois disso, eu fiz outras formações na área da intervenção precoce naturalista, né, baseada no modelo de Denver. E atualmente eu estou fazendo a pós, e aí estou fazendo a formação de ATs junto, porque eu percebi que a vida não para, né? E como tu sempre comenta, assim, a prática está lá na formação de AT. A pós, ela é muito mais robusta, ela é muito mais densa, e é para a gente ir apreciando a pós, assim, né? Eu senti que, assim, eu vou fazer a pós no meu tempo, porque quando eu me inscrevi na pós, o primeiro módulo eu fiz em um final de semana, assim. Não, vamos lá, eu quero me formar, quero ser analista do comportamento. Mas depois fui freando e fui participando das supervisões e fui vendo que eu preciso, de fato, apreciar, né? E não somente assistir às aulas. E aí eu tô na formação de ATs também. E paralelamente na pós, e daí fiz o protocolo VibMap no meio disso tudo. Exatamente, são muitos E não tá. conceitos para poder se apropriar. E não só se apropriar daquele conceito, mas eu acho que dar uma aplicabilidade funcional, né, para dentro da sua prática. Então, isso a gente tem discutido muito. E ontem a gente discutiu na prática de VibMap justamente isso, né? A gente tinha duas fonos, tinha a Ariane estava e a Maria Cláudia, né? Então, duas fonos, e a gente estava decidindo, por exemplo, será que eu sempre vou aplicar o VibMap, por exemplo, com as minhas crianças? Qual vai ser o critério de decisão? Então, a gente estava discutindo isso, eu fiz essa pergunta para elas, né? E falei para elas refletirem sobre isso. E como que a análise do comportamento ia entrar na vida delas, né? Então, tem muitas fonoaudiólogas ou terapeutas ocupacionais, ou até mesmo os psicólogos que às vezes são treinados para fazer um processo de psicoterapia, porque nunca sempre vai ter gente nova. Então, assim, gente, é importante as pessoas entenderem que terapia ABA, intervenção ABA, não é psicoterapia. Então, a gente não está fazendo um processo de psicoterapia com a criança. Então, se você pega um psicólogo que vai estar prestando um serviço de terapia ABA, ele não está fazendo psicoterapia com as crianças. Ele pode fazer, enquanto psicólogo, tem pessoas que já tem, por exemplo, dentro da psicologia, já tem experiência em psicologia clínica infantil. E aí que trabalham com uma série de coisas, mas não necessariamente essas pessoas têm conhecimento de autismo. Então, isso também é bem importante. Hoje, na prática supervisionada de hoje, a gente estava discutindo uma questão que eu quero trazer aqui para a gente conversar, que eu acho que faz toda a diferença, porque você passou por esse processo de atender outra população, e aí, querendo ou não, caiu no seu colo uma demanda de uma outra população. E isso é muito comum de acontecer com todas as pessoas em todas as áreas. Você pode pegar, de repente, um terapeuta ocupacional que trabalhava mais com idosos, por exemplo, que passa, ou pessoas que sofreram algum trauma e estão num trabalho de reabilitação, mas que, por algum motivo, começaram a ter uma demanda de outras populações. E aí, por que eu estou trazendo isso? Numa aula que você ainda vai ver lá do módulo de tópicos especiais, em análise do comportamento, a professora Zoe, que fala sobre gerontologia comportamental, e no início da carreira dela,
Ela trabalhou com autismo. E ela fala, olha, não é o que, tipo, me encantava, não era a população que eu mais gostava de trabalhar. Uhum. E tá tudo bem. É o que a gente sempre fala, assim, você começou com a saúde pública, você achava que você ia enveredar para isso. Eu imagino o quanto de esforço você teve em estudar para concurso público, tipo assim, de conteúdos que não tinham nada a ver com a fonoaudiologia, que É. não tinham nada a ver com o estar no dia a dia do consultório, mesmo que seja dentro do SUS, mas assim, para provar uma qualificação para fazer uma prova. E aí ela estava falando que ela trabalhou e depois ela foi trabalhar com idosos. E o quanto é idosos com algum tipo de demência. Alguns com Alzheimer, enfim, outros, algum tipo de demência. E ela estava, eu não sei até se aqui no Brasil usa esse termo demência, mas assim, nos Estados Unidos e na Inglaterra se usa. Então é demência em inglês. Então, se alguém que atua com essa população não usar, perdão, não se sintam ofendidos, mas não é minha população-alvo. E o tema, e o ponto que ela estava trazendo era isso, era a necessidade de você conhecer da população que você atua. Não basta só você entender de análise do comportamento por si só. Então, por isso que a gente fala, uma pessoa que ela é da academia, que ela fez, que ela foi mais focada em mestrados e doutorados e trabalhou com pesquisa básica. Obrigada, Juraci. Então, assim, que trabalha com pesquisa básica em análise de comportamento, ou seja, focadas mais em princípios, que é o que você viu até lá, você estava falando, né, do módulo 1, por exemplo, que é behaviorismo dentro da pós. Sobre a história da ciência do comportamento, estudar o que é ciência, o conhecimento científico, a história do behaviorismo radical, behaviorismo metodológico. Então, assim, isso é tudo um processo que o aluno que vai se tornar um analista do comportamento, ele passa por esse conhecimento com a gente. Mas não adianta você ter esse conhecimento e você não ter o conhecimento da população que você vai atender. Então, ela trouxe isso, e isso faz com que a gente tome muito cuidado com os profissionais que a gente contrata. Porque não é porque você tem, muitas vezes, um mestrado, um doutorado em ciências do comportamento, em análise do comportamento, em psicologia experimental com a linha de pesquisa, análise do comportamento, enfim, que a pessoa foi lá, ela fez um mestrado, ela fez um doutorado, ela pesquisou uma área de uma área de uma área de uma área. Porque a pesquisa é isso, você precisa colocar um microscópio realmente e estudar um fenômeno, uma coisa. Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, experimental, você vai ter dados, vai mexer com pessoas e tudo. Então, assim, isso não te qualifica para você atuar com uma população XYZ, porque você, em nome da análise do comportamento. Então, eu sou uma análise do comportamento, então eu tenho capacidade para atuar em qualquer área. Para atuar com idosos, para atuar com autismo, para atuar em empresas. Não. Então, você pode ter diversas aplicações dessa ciência, esse conhecimento, esses princípios, eles são um só, mas os conhecimentos e a aplicabilidade, ela precisa ser adaptada. Então, você precisa conhecer da população-alvo que você vai atender. Então, se eu vou atuar com autismo, eu preciso conhecer sobre o autismo. Eu preciso não só conhecer o teórico sobre o autismo, como eu preciso viver isso, essa prática do autismo diária. Então, é o que eu sempre falo, né? Não são os títulos que te qualificam. Eles são uma parte desse processo. E não é porque você, eu vou ter uma pós-graduação em análise do comportamento que você vai estar pronto para atuar em todas as áreas da análise do comportamento. E você pode, e aí é outra discussão que a gente sempre fica também, né? Você não precisa deixar de ser fono, deixar de ser terapeuta ocupacional para ser um terapeuta. Você pode agregar esse conhecimento à sua prática.
E eu não sei se você teve essa crise existencial de tipo assim, não, mas espera aí, eu gosto de ser fono. Eu gosto da fonoaudiologia. Eu não quero deixar de ser fonoaudióloga e me tornar uma analista do comportamento, e eu deixar de exercer a minha profissão como fonoaudióloga. Você teve essa crise, assim, existencial, assim, um pouco? De, tipo, não entender, às vezes, como que esses... Talvez lá na imersão você possa ter tido, de tipo, ah, meu Deus, como que eu vou... Eu devo trazer esses conhecimentos para a minha prática? Eu preciso disso? Não, vai ter outras pessoas que vão estudar sobre isso e vão atuar com isso, mas de Uhum. repente isso não é para mim. Como que foi esse processo? Eu tive, eu tenho, e eu acho que talvez eu sempre vou ter, assim. Ai, as coisas não são nada fáceis, né? E depende muito de. Às vezes a gente recebe um caso e que a gente precisa de um conhecimento fonoaudiológico muito intenso, né? Então, a gente tem recebido muitas crianças com autismo com transtornos motores de fala também, né? Que não apraxia, um atraso motor de fala, que também é algo dentro da fonoaudiologia que está muito recente. Então, essa questão assim, não falava, né, mas comunicava, então pode ser uma apraxia. A gente ficava nessa questão, ou é um transtorno fonológico grave ou é uma apraxia. Hoje em dia a gente vê que dentro do transtorno motor de fala existe a apraxia, sim, mas existe o atraso motor, existe a disartria, e o trabalho do fonoaudiólogo é muito importante que seja intensivo também. Então, algumas vezes eu estou com algumas crianças na questão da análise do comportamento, e essa mesma criança tem um transtorno motor de fala que vai depender de uma intensidade do meu tratamento, e aí eu entro nessa crise, assim, tá, e agora, como que eu faço, né, para que lado eu vou? Eu trato o transtorno motor de fala, ou eu sigo aqui nos programas de ensino, eu posso fazer as duas coisas, eu não posso, e eu sempre tenho muitas dúvidas, assim, e quando a gente fundou o Kindercentro, a gente sempre disse, não, a gente vai fundar esse centro. A gente saiu de um consultório que era minúsculo, onde eu e a TO nós dividíamos a mesma sala, então quando ela estava eu não estava, e vice-versa, para montar um centro de fato que a gente tem 15 especialidades aqui conosco. E aí a gente brinca assim que a gente deu um peitaço. Por quê? Porque é uma demanda que o município necessitava disso e a gente está aqui para fazer as coisas de verdade. A gente não está aqui para dizer, para fazer de conta que a gente faz aba, para dizer, não, faz aba, mas vem uma vez na semana, vem duas vezes na semana, né? Não, então a gente se propôs a fazer as coisas de verdade. Então essa crise, ela é diária, principalmente para quem é um pouco obsessiva, assim, né, perfeccionista. E quando a gente quer fazer, eu me identifico muito contigo lá nos teus stories, eu digo, bah, é verdade. Muitas coisas, porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer fazer de verdade. Então, existe, assim, eu sinto que eu ainda estou me constituindo e que talvez vai chegar um momento que eu vou bater o martelo e que eu vou decidir, não, eu vou ficar nessa área. Mas eu gosto muito de trabalhar com fala, né? Então, agora eu vou fazer até o curso do prompt, eu quero poder me especializar mais nessa parte dos transtornos motores, porque eu tenho visto que, pelo menos no nosso público, está sendo muito frequente, e às vezes já passou por outras profissionais, né? Às vezes a criança ficou um tempo em terapia e não foi visto. Sim. E aí eu fico naquela assim, ai, será que eu tô certa? Será que eu tô super diagnosticando? Uhum. E aí eu vou para uma supervisão e eu vejo, não, realmente, isso tá acontecendo muito. A mesma coisa que às vezes eu entro em crise, assim, eu penso, será que eu tô super diagnosticando autismo? Uhum. Porque é muita criança que chega pra gente, é muita. E aí eu fico pensando, não, mas não é isso, é porque nós somos um centro de desenvolvimento infantil, então as pessoas que chegam até aqui, de fato, é porque alguma coisa não vai bem, né? Mas como eu tinha experiência da prefeitura, que chegava de tudo, eu não conseguia não conseguia medir o quanto de hipótese diagnóstica de autismo eu estou fazendo, eu estou vendo. Aí, lá tá. O pessoal tá ouvindo? Aham. Ai, que estranho, eu não tô. Ai, gente, Coisa. o que eu faço? Será que eu Sai, saio e entro de novo? isso, sai e entra de novo. Enquanto você sai e Tá. entra, eu vou responder umas perguntinhas aqui. Beleza. A Aline vai entrar e vai sair de novo, gente. Deve ter ocorrido alguma coisa. Perfeito, vocês estavam ouvindo. Obrigada pelo feedback. Deixa eu responder você aqui, Neide. Se eu acho que a pessoa mesmo que faz
pós em aba deve fazer deve fazer a formação de atriz. Bom, a orientação que eu sempre faço é a seguinte: a gente está tendo muitos profissionais que fazem pós em aba ou já fizeram. Só que o grande problema está sendo que essas formações, elas não estão sendo suficientes para as pessoas. Por N motivos, não vou julgar aqui se é pela qualidade do treinamento que a pessoa fez, se é pelo profissional que deu essas aulas. Hoje a gente tem um grande problema de formação, por isso que eu sempre falo, olha, escolha bem aquelas pessoas que vai te treinar. Será que você se identifica com aquela pessoa? Será que você gosta daquela pessoa? Será que o que ela estuda, o que ela busca, as fontes que ela bebe, faz sentido para você? Então, assim, geralmente os meus alunos, eles se identificam comigo. Eles se identificam com o que eu busco, com o que eu trago para eles, com a forma como eu explico, com a parceria que eu faço com eles, com esse tete-a-tete que a gente faz em prática supervisionada a cada 15 dias, com os alunos terem acesso a mim, terem acesso ao meu marido, terem acesso na parte quando eles têm algum problema jurídico, assim, com relação à prática deles. Então, assim, tudo que eu busco me capacitar faz muito sentido para os meus alunos. Faz muito sentido para eles o que eu trago, as fontes que eu bebo. Eu busco trazer para eles todos os fatos e deixo eles tomarem as decisões. Então, vou citar um exemplo bem típico de, olha, a gente vai fazer, você tá pegando um caso e você vai fazer uma estimulação do caso. Você vai começar uma intervenção e é uma pessoa que não fala, que não é vocal. Olha, nós precisamos escolher uma forma de comunicação para esse indivíduo que você está atendendo. Então, quando eu trago conhecimento para os meus alunos, eu busco trazer todos os lados para eles e deixo que eles tomem as decisões deles. Nada é imposto para os meus alunos. Eu não considero que eles não tenham conhecimento, que eles não tenham um senso crítico, que eles não trazem a bagagem deles de conhecimento prévio das áreas específicas deles. Então, eu não tento enfiar a terapia aba goela abaixo nas pessoas que treinam comigo, né? Então, em alguns momentos, eles vão utilizar da análise do comportamento, em outros momentos, eles não vão, eles vão seguir dentro das carreiras deles. E, às vezes, outras pessoas na área não têm esse pensamento, né? Elas querem trazer coisas que, às vezes, não condizem com a realidade. Nós não temos legislação, nós não temos alguém que dite as regras da análise do comportamento. A gente não tem regulamentação, a gente não tem lei, não é uma profissão regulamentada, não é uma prática regulamentada. Então, uma prática muito comum, inclusive, são as pessoas falarem assim, olha, você é obrigado a fazer supervisão. Não, você não é obrigado a fazer supervisão. Sim, vai ficar gravado, tá? Então, assim, ninguém é obrigado a fazer supervisão. Esse modelo de obrigatoriedade de supervisão, ele ocorre nos Estados Unidos para a pessoa poder fazer uma prova, para ela tirar uma certificação, que se chama BCBA. No Brasil, isso não existe nada disso. Então, eu não posso dizer para ninguém que você é obrigado a fazer supervisão. Não tem isso de tipo, só psicólogos podem ser analistas do comportamento, só psicólogos podem ser supervisores. Não existe nada disso, tá? Quem fala isso é fake news, tá? Então, assim, não é verdade. Eu quero que as pessoas me tragam onde que tá escrito, onde que tá a lei que diz isso. Então, toda essa verdade, confiança, os meus alunos, eles veem em mim.
Então, isso, cada vez as pessoas têm valorizado mais isso, porque estão exigindo e falando coisas aí, principalmente na internet, que a informação ela se dissipa muito rápido, esse tipo de fala. Então, assim, você pode utilizar de procedimentos da análise do comportamento, de conhecimentos na sua prática, e não necessariamente você prestar um serviço de terapia ABA. Você pode. Então, não tem o menor problema disso. Você não precisa, agora eu tenho que ser uma analista do comportamento, eu preciso deixar de ser fonoaudiólogo, eu preciso apagar todo o meu conhecimento e a minha formação e a minha história dentro da fonoaudiologia, dentro da terapia ocupacional, dentro da pedagogia, dentro da psicologia. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão de supervisão, gente, ela é muito mais simples do que ela parece. Ela é o seguinte: você está com dificuldade em algum caso que você não está conseguindo resolver sozinho? Tem algum caso que você está com dúvida, que você está se sentindo inseguro? Ok, vai buscar ajuda. Tá? Vai buscar ajuda, vai buscar auxílio de alguém, que aí você pode chamar de supervisão, mas que na verdade não é supervisão, na verdade, porque supervisão envolve em outras coisas. Supervisão envolve o cliente é meu e você só está aplicando os programas de ensino, mas o cliente é meu, o cliente não é seu. Eu sou responsável por todos os seus atos. Isso seria supervisão. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo. Só que assim, aí no Brasil as pessoas chamam de uma coisa, mas de fato elas fazem outra, dizem que estão fazendo supervisão, mas na verdade não estão, não dão auxílio para a pessoa que está ali no dia a dia com a criança, muitas vezes não elaboram os programas de ensino. Então, assim, sabe, uma série de coisas acontecem e tudo é dito assim, é supervisão, se você tem que fazer supervisão. O que as pessoas tentam é trazer para o Brasil algo que não é do Brasil, porque existe um mercado. E aí elas querem vender algo nesse mercado, que é o mercado da supervisão. Então, assim, elas querem vender esse serviço de supervisão. Então, elas colocam na sua cabeça que você é obrigado a ter supervisão, porque elas querem te vender um serviço. Se eu acho que a supervisão ela é importante porque muitas vezes você não está preparado para atender certos casos e tá tudo bem. Então, por isso que a gente, nos nossos treinamentos, a gente fornece isso. Então, hoje eu fiquei 4 horas, a Helena tá aí de prova, minha aluna, fiquei 4 horas fazendo supervisão com os alunos, discutindo todos os casos, todas as dúvidas, todas as questões, a gente conversa, a gente desabafa, a gente discute caso. Então, assim, isso já está embutido nos valores dos treinamentos. A cada 15 dias a gente senta e faz supervisão, prática supervisionada. Tem hora para começar, não tem hora para acabar. Comigo. Então, quem tá ali ao vivo, aproveita e eu fico ali até eu sanar todas as dúvidas. Ela é em grupo, todo mundo aprende com todo mundo contribui com todo mundo que tá lá tá de boa fé, tá buscando colaborar um com o outro, sem julgamentos, sem críticas. E a gente tem um ambiente super saudável dentro da nossa prática supervisionada. Porque eu acredito que os alunos que procuram o IEAC, eles já sabem como a gente é. Então, a gente tem valores semelhantes, né? Então, essa questão de supervisão, tá? A gente fala disso o dia inteiro, mas ainda as pessoas acham que, tipo, se eu falar uma mentira 50 vezes, isso vai se tornar a verdade, né? E não é assim, tá? Então, isso é bem importante. Aline, te mandei aí o convite. Então, eu estava esclarecendo alguns pontos, né, de supervisão, que são coisas que você já deve ter ouvido. E aproveitando, quando você foi buscar sobre análise do comportamento, que aí foi na imersão, que você foi pela primeira vez, que você me conheceu, que você conheceu o IEAC e tal, você tinha ouvido falar sobre esse lance da supervisão? Porque lá na imersão eu esclareci sobre isso também, falei tudo. Foi a primeira vez que eu tive esse contato. O primeiro contato que eu tive com a análise do comportamento, de fato, foi na imersão. E a imersão, ela é muito rica porque tu passou por tudo isso, né? Até algumas coisas que eu tô vendo na pós ali, nos primeiros módulos, eu lembro muito bem da supervisão, assim, que isso foi trazido, que isso foi falado. Ou seja, agora na pós, eu tenho um conhecimento prévio daquela imersão que tá me fazendo resgatar e entender melhor. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de supervisão lá.
E na pós agora, né? Então, assim, quando eu decidi que eu queria fazer a pós, o primeiro lugar que eu fui procurar foi com vocês, mas eu confesso, fui olhar os valores em outros lugares também. E o que me chamou a atenção e o que foi o grande diferencial para tomar a decisão foi a prática supervisionada quinzenalmente, né? De fato ela faz toda a diferença, porque contribuindo e complementando a tua fala enquanto aluna, né, tu está falando enquanto nossa prof, nossa supervisora, enfim, enquanto aluna, essa prática supervisionada, ela faz muita diferença. Sim. Porque a gente consegue, de fato, né, conversar. Eu lembro, assim, muito que essa questão de detectarmos a forma do comportamento, assim, ele precisa se comunicar, ele precisa fazer um mando, qual vai ser a forma que eu vou optar, né? E aí eu fazia de um jeito, daí na prática supervisionada a gente conversou, tu orientou de outro, daí na segunda-feira eu vim, fiz de outro e deu certo, funcionou. Então, isso é o diferencial, assim, acho, da pós, né? Que faz toda a diferença para nós que estamos ali, né? A semana toda na prática. Sim, na segunda-feira não tem jeito, eu falo, né? Tipo, você precisa do conhecimento para Uhum. segunda-feira. É onde eu acho que a formação de ATs entra e te dá essa cola ali de tipo, não, peraí, eu preciso. É como se fosse lá, não, eu preciso tomar um Red Bull aqui, porque eu preciso dessa energia aqui, desse conhecimento aqui, para eu poder levar para segunda-feira de maneira mais rápida. E as pessoas chegam dentro da pós, quando elas já passaram por outros processos, elas chegam dentro da pós mais preparadas para adquirir todo aquele conhecimento. Então, eu falo, a pós é o seu objetivo de longo prazo. Vai demorar um pouquinho até você adquirir todos aqueles conhecimentos. A formação de ATs é o seu conhecimento de curto prazo. Então, ela já vai conseguir te dar uma aplicabilidade. E o VibMap vai ser o seu norte, o seu guia dentro da comunicação e da linguagem, sob a perspectiva da análise do comportamento. Então, eles vão ali se complementando, cada um com o seu papel. Então, é importante a gente ter essa organização, assim, né, do conhecimento. E te respondendo sobre essa questão de tipo, e aí, né? Eu sou uma fono. Que tipo de serviço que eu vou prestar, né? Eu vou ser uma fono? Como que vai ser? Como que eu vou colocar isso na minha prática, né? Eu acho assim que a análise do comportamento, cada um vai desenvolver uma forma de poder utilizar esse conhecimento a seu favor. Então, assim, tem pessoas que às vezes vão parar de estudar, assim, no primeiro, sei lá, em algum momento, outras coisas específicas da fonoaudiologia e vão focar no autismo e no comportamento verbal. Mas tem outros, essa estimulação de comunicação de linguagem por meio da teoria de comportamento verbal e de todos os procedimentos, teorias que a análise do comportamento te dá. Mas eu acho que tem isso também que você trouxe, que está surgindo, que vocês estão recebendo muito, essas crianças que têm outros diagnósticos junto com o autismo, e que por mais que você faça, se vire do avesso, faça o procedimento todo correto, ainda assim essa fala não vem. Que aí são a questão dos transtornos motores de fala que vão muito além da apraxia, que até naquela supervisão você estava explicando um pouco pra gente sobre isso. Então, assim, eu acho que as coisas elas só se complementam e só casam. E você pode ter diversos tipos de serviço dentro da sua clínica que você presta, a depender da necessidade daquele indivíduo. Então, assim, você pode ter vamos supor, você pode ter o Pedro, que tem 4 anos e que ele tem um diagnóstico de autismo e apraxia de fala, que inclusive é até algo que não é tão comum como as pessoas querem colocar, né? O menino não fala é apraxia. Não, gente, não é assim. Não fiquem com empilhamento de diagnósticos, porque aí começaram a diagnosticar todo mundo com apraxia. Não é assim. Mas vamos pensar que às vezes sim, de fato, esse caso foi sim, de fato, ele tem autismo e apraxia. E você pode prestar um serviço de terapia hábil, elaborar os programas dele de ensino.
levando em consideração que ele tem apraxia, então algumas coisas não vão ser, por, sei lá, alguns alvos de nomeação, por exemplo, que você quiser colocar, ele não vai conseguir fazer por causa da apraxia, porque precisa de um treino prévio motor para que aquele fonema seja emitido. Então, de repente, num certo momento da linha de intervenção do Pedro, você vai ter, às vezes, mais horas de fono. Ele vai ver a fono 4 vezes por semana, 1 hora, 40 minutos de sessão, porque você precisa treinar muito com ele, treinos motores, enfim, para essa parte de aquisição de fonemas, de fala e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele também está tendo a estimulação dele, de repente, lá com a atendente terapêutica, de fazer os programas de ensino com ele. Só que aí, às vezes, a aplicação dos programas de ensino com ele são 1 hora, 1 hora e meia. Depois, isso vira. Ah, não, agora ele vem na fono só 3 vezes na semana e a gente aumenta a carga horária de outras terapias. Então, assim, eu acho que essa adequação, esse jogo de cintura, ele é preciso. E uma coisa não precisa anular a outra. Então, não tem necessidade de você deixar de, não, eu não posso usar reforço. Tipo assim, o conhecimento de reforçador, agora ele está embutido em você. Não tem como mais você voltar atrás. Ele está embutido já em você. Assim como a gestão, né? A gestão de comportamento também está embutida. Exatamente. E é incrível, né? Isso é muito importante, assim, interrompendo um pouquinho, mas é que tu começa a falar e faz todo sentido, assim. E é o que a gente está fazendo aqui na clínica agora. E aí a oportunidade de trabalharmos juntos, multiprofissionalmente, na mesma clínica, faz com que a gente vá priorizando. Não, agora a gente vai priorizar isso aqui. Depois a gente vai priorizar aquilo. Exatamente como tu estava colocando, é o que a gente tem feito. E uma coisa que a gente está percebendo no coletivo é que a gente todos nós precisamos compreender de gestão do comportamento. Nem todos os profissionais que trabalham conosco têm formação em análise do comportamento, embora a maioria tenha, nem todos têm. Mas todos eles estão atendendo as crianças com autismo. Então, a gente identificou, enquanto clínica, que nós precisamos de uma formação técnica para a gestão do comportamento, porque o fulano está ali na sala com uma profissional e está recebendo uma gestão ou não está recebendo uma gestão de comportamento, e aí vai para a sala da outra que vai fazer de uma forma diferente. Então, nós estamos organizando, a gente vai fazer, então, essa formação independente da formação, né, de cada um, aqueles que não tem aba ou que tem aba, mas como que eles vão lidar para ter uma unicidade dentro da clínica, né? Isso é fundamental. Então, e aí a gente vai percebendo isso também, né, no dia a dia, a gente vai construindo algumas coisas. Algumas coisas já vêm prontas dos estudos que eu digo assim, eu não dou conta de tanto conteúdo, né, que vocês colocam. Acho que isso é um outro diferencial, assim, porque vocês vendem um produto, mas o que vem é sempre a mais. Eu lembro, todo curso que eu faço, eu digo, nossa, mas olha só, tem mais tudo isso aqui. Você nunca consegue e aí dá vontade de assistir 100% lá na bolinha lá do curso. Não dá conta, não dá conta. E, bom, agora eu consegui o VibiMap, tá, não fechou 100%, mas depois eu entendi que é isso mesmo, por causa das práticas. Mas aí eu tava na pós, daí agora eu tô na formação de ATs, daí hoje qual que eu vou? Bom, teve um final de semana, assim, que eu fiquei o dia inteiro te vendo e te ouvindo. Daí, meu Deus do céu, calma aí. Vamos dar um tempinho, porque eu fiquei o dia inteiro assistindo. Já deu. Vou sonhar com ela, já tá bom. E assim, então, isso você não sabe o que eu inventei agora dentro do VibiMap, que você não tava na supervisão. Eu fiz uma arte ontem. Eu inventei um negócio dentro do Entendendo o Protocolo VibiMap, que é o seguinte: eu peguei 2 casos de duas mães que são minhas alunas, e eu vou fazer o VibiMap do filho delas, e eu vou documentar tudo. E à distância, né? Então, por Zoom. E aí, então a gente vai fazer esses 2 casos e vai ter tudo documentado. E isso vai para dentro do Entendendo o Protocolo VibiMap. Então, vai ter um módulo lá, tipo assim, estudo de casos. E aí vai ter esse estudo de casos dessas 2 crianças. Então, hoje, por exemplo, eu peguei a prática
um pedaço da prática, mas assim, eu vou fazer isso fora da prática. A gente vai ter encontros no Zoom. Mas hoje eu aproveitei um pedaço, uma parte da prática, e eu fiz a minha sessão inicial, que eu faria, independente se eu for fazer VibMap ou não, eu faço essa sessão inicial. Então, eu demonstrei para os alunos como que eu faço uma sessão inicial de início de prestação de serviços de terapia ABA. Então, aí, ó, o marido já tá ficando até com ciúme, falando assim que a Helena me ouve mais do que ele. Então, assim, então tá sendo bem legal, acho que isso vai ser bem legal, porque vai ser uma coisa assim, de que a oportunidade de eu dar o modelo de como que eu faço e cada um poder adaptar para a sua realidade, né? Então, eu acho que isso é bem legal, é bem importante. Então, eu inventei mais essa, né? Além das aulas novas que eu já coloquei lá do bônus de intervenção na linguagem. Então, como ensinar a criança a pedir, como ensinar a nomeação. Na verdade, lá tá as aulas de mando, que foram 3 aulas de mando. Eu demorei 3 aulas só para ensinar mando, acho que quase 2 horas de aula. E ensino inicial de imitação, ecoico e linguagem receptiva. Então, como que é o passo a passo, como que é o procedimento sob a ótica da análise do comportamento. E quando eu falo isso, é importante as pessoas entenderem que elas vão poder e devem adaptar isso para a realidade delas, para cada caso, para a sua formação, para o seu olhar. Então, assim, e se cada um tá na dúvida, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que eu vou por esse caminho? Então, vem para a prática, que aí você me traz o caso concreto e a gente conversa e a gente discute. Além de, claro, o pessoal tira dúvidas lá debaixo de cada aula, mas tem coisas que não dá, que a gente tem que conversar, que tem que ter, tipo, eu vou fazendo as perguntas, você vai me trazendo, aí você lembra de outra coisa. Então, assim, essa conversa que ela é rica, assim, que a prática nos traz. Então, eu inventei mais essa. E essa questão... Pois é. E essa questão da... E aí eu vou elaborar tudo, tipo, aí eu tô reformulando o relatório também. Tá aqui já na minha lista de tarefas, que a minha redatora eu pedi para ela fazer algumas coisas do ponto de vista de estruturação de texto, e tá aqui já para eu revisar. Então, assim, nesses casos eu vou elaborar os programas, eu vou elaborar os objetivos de ensino, eu vou fazer tudo, entendeu? Então, vocês vão ter tudo isso e tipo, olha... E eu acho que vai ser uma criança de... Eu acho que um vai ser nível 1 e o outro vai ser nível 2. Então vai ser legal que a gente vai ter essa... Depois, ano que vem, eu fecho com nível 3. E ano que vem já tá aí, né? Tá quase aí, então a gente espera. Exatamente. Pode deixar que a gente espera. E aí, assim, essa questão de gestão de comportamentos também é muito importante que você trouxe. Porque a gente já conversou várias vezes sobre isso dentro da prática. E a gente já teve a opinião das mães, inclusive, foi interessante. Quando a gente tem a percepção dos pais diante do profissional. E como que o profissional maneja os problemas de comportamento. A gente sabe que você vai pegar uma criança que não fala ou que não consegue se comunicar, é fato, vão ocorrer muitos problemas de comportamento. Então, assim, isso, quanto mais essa comunicação ela melhora, esses problemas de comportamento tendem a reduzir. Se o profissional que está ali dentro da sessão não souber lidar e ele só ficar assim, não, passa para a psicóloga, que é a psicóloga que vai resolver. Passa para a psicóloga, não, encaminha para a psicóloga. O quanto de tempo você vai perder com esse passa para a psicóloga, e que às vezes é uma pessoa que nem está acostumada a lidar, assim, principalmente quando a gente vai falar de convênio. Vai passar um encaminhamento para a psicóloga. E às vezes vai ser uma psicóloga generalista, que o convênio vai seguir a mesma linha, muitas vezes, do SUS. Vai ser um profissional mais generalista, que às vezes não está acostumado a lidar com aquela população. E aí você vai ter essa dificuldade e esse atraso. Então, às vezes, vai ficar lá 1 semana, 2 semanas. Nossa, as minhas sessões não estão andando porque a criança está com muito problema de comportamento. Ela só chora, ou ela grita, ou ela não para sentada. Eu não consigo fazer nada com ela. Então, essas geralmente são as queixas mais comuns. Então, se você não tem esse conhecimento de como que você vai manejar esses comportamentos, você vai estar atrasando a sua sessão. Sem falar que, às vezes, a psicóloga também
outra pessoa da equipe. Isso, às vezes, não acontece tanto dentro aí do seu centro, porque vocês estão todos dentro do mesmo centro. Mas a realidade de muitas pessoas é, eu tenho terapeuta no lugar A, eu tenho terapeuta do lugar B e outro terapeuta do lugar C. E aí, muitas vezes, ele não vai entender a sua realidade, ele vai trazer coisas para você que não vai ter aplicabilidade, que você não vai conseguir aplicar. Então, assim, isso só vai atrasando o processo. E a gente não tem tempo para perder. Você tem 51 mil coisas para ensinar. Então, um dia que você perde, que a criança está com problema de comportamento, que você demora uma sessão inteira só para manejar aquele comportamento, é uma sessão a menos de intervenção de aquisição de habilidades. Exatamente. Então, é aí que a coisa pega, que os profissionais, de certa forma, todo mundo, não interessa se você está na escola, se está no consultório, se está no AE, enfim, não interessa o local que você está. Quanto mais você tem esse conhecimento de manejo de comportamentos problema, que a análise do comportamento traz muito pra gente com base, qual a função que esse indivíduo, qual a função desse comportamento desse indivíduo? O que está acontecendo? Por que ele está se comportando desse jeito? Será que a gente pode fazer algo para manejar nos antecedentes? Antes do comportamento ocorrer, a gente faz alguma coisa? Ou não, depois que ele ocorre? Então, por isso que a gente elabora um plano de intervenção comportamental para manejar esses problemas de comportamento. E aí o que você falou, olha, a gente quer treinar todo mundo da equipe porque precisa ter uma unicidade. Tipo assim, não pode ser só a Aline faz de um jeito e a outra profissional, porque ela não tem as mesmas formações que você, ela não sabe manejar da mesma forma. Então isso já não é mais admissível, né, de certa forma. Não, exatamente, foi isso que a gente construiu aqui. Não dá, isso não é admissível. Dentro desse espaço, não é admissível que cada um de nós façamos de um jeito. Não podemos fazer isso, né? Nós temos um propósito, que é nos tornarmos referência, um centro de referência aqui na região para esse atendimento. Então, essas coisas são muito básicas, né? Que nós todos façamos a gestão de comportamento da criança para que ela possa aprender as habilidades, eu entendo e a nossa equipe entende como algo muito básico. Então, vai ser a primeira formação no coletivo, né, a primeira formação técnica, porque cada um de nós busca as suas formações dentro das suas áreas, e vai ser a primeira formação técnica que a gente sentiu a necessidade. Olha, essa aqui a gente tem que fazer para ontem. Sim, exatamente. E também, assim, uma unicidade, assim, de documentos também facilita, assim, de plano de intervenção comportamental, que aí, claro, quem vai escrever é quem tem o maior conhecimento. E aí, vocês escrevem de uma maneira que facilite onde todo mundo que lê consiga entender e se tiver alguma dúvida específica, vai lá e tira a dúvida. Então, isso também é um ponto que facilita bem, assim, essas intervenções, né? Bom, deixa eu só responder aqui uma pergunta aqui bom, pessoal, a gente tem formação de AT, sim, aqui dentro do IEAC, e todos os nossos treinamentos são online. Então, assim, eu já era do mundo online antes da pandemia. O que a Aline foi a imersão AB em 2019. É uma coisa que eu acho muito difícil eu fazer de novo na minha vida. Acho que foi um período da minha vida, Que pena, foi maravilhoso. Foi ótimo. Eu queria. Foi ótimo, a energia. Eu vejo as fotos, assim, eu sinto uma saudade. Mas, assim, foi muito trabalhoso. Foi um período de muito trabalho na minha vida. Foi um período muito difícil. Eu continuo trabalhando muito, mas, assim, eu quero poder trabalhar com um pouco mais de qualidade, assim, o deslocamento, fazer um evento, é tudo muito difícil. Então, hoje eu vejo que eu entrego isso com muito mais qualidade no online, nas supervisões, do que eu entregaria presencial. Até porque presencial, com 2 dias, eu não vou conseguir te ensinar. Tipo, sei lá, tem pelo menos 1 ano que a Aline... Eu acho que tem mais. Mas assim, sei lá, porque o tempo tá passando tão rápido que a gente não tá mensurando. 2 anos. Pois é. 2 anos. Que você entrou em algum treinamento nosso online, que você frequenta a supervisão. Pois é. Então, assim, então já tem, assim, 2 anos
que eu sento, às vezes não é toda a supervisão, que, por exemplo, a Aline tá ao vivo, mas ela vai lá, vai assistir gravado. Então, assim, mas tem 2 anos que ela acompanha ali aquelas discussões de casos, as orientações, as coisas como a gente faz. Então, assim, tem 2 anos, a gente não vai conseguir construir isso em 2 dias. Todo esse conhecimento e todas essas coisas, a gente não vai conseguir. Então, ali é só a pontinha do iceberg, né? Então, só para as pessoas, assim, eu dou curso online não só porque é mais confortável, às vezes as pessoas acham que pelos custos e tudo. Não, gente, uma empresa online tem um monte de custos, você paga imposto do mesmo jeito, você tem pessoas que trabalham do mesmo jeito. Então, assim, às vezes as pessoas, fazer um evento e tudo... tem todos os seus custos, claro, mas ter uma empresa online, cursos online, você tem que hospedar esses vídeos em algum lugar, você tem que ter suporte, você tem que ter uma plataforma, então, assim, você tem que ter anúncio. Então, assim, são uma série de coisas que são envolvidas que o negócio não é assim, né? E uma mágica e ele acontece. Então, não existe isso. E aí, outra pergunta que você fez foi com relação a quem chefia essa decisão de aumentar ou diminuir. Como que vocês fazem aí na clínica, Aline? Horas de intervenção, que ela quis dizer. Porque eu estava citando aquele exemplo que, vocês podem ir, olha, e faz isso, faz aquilo. Como vocês têm outras especialidades aí, igual você falou, como que vocês fazem essa organização de, olha, eu recomendo que faça-se tantas sessões, tantas horas de fono, de TO, enfim, do serviço X, do serviço Y. Como que vocês organizam isso? No coletivo, né, nas reuniões de equipe e nas supervisões que a gente faz com as nossas áreas, né? Então, eu faço uma supervisão específica de fonoaudiologia para os transtornos motores de fala. A TO faz uma supervisão específica para a integração sensorial, porque a gente quer se certificar de que aquilo que a gente está fazendo é o ideal para aquela criança. Então, a gente tem feito muita supervisão em cima desses casos, e aí na reunião de equipe a gente vai definindo as prioridades. E uma outra coisa que a gente está querendo fazer e já está conseguindo, mas a gente quer que isso fique mais redondinho, é que na hora que a gente vai... Neste momento, sou eu quem escrevo os programas de ensino das crianças que estão aqui conosco, os objetivos, o plano e tudo mais. Só que eu vejo que às vezes eu escolho um estímulo que, de um ponto de vista motor, ele não dá conta de fazer. Então, esses dias eu escolhi um objetivo de imitação motora, de agachar. E a criança, ela conseguia fazer todos os outros estímulos que eu tinha colocado no programa, e de agachar não conseguia. Daí a gente foi falar com a física, eu disse, não, ele não vai conseguir, porque ele não tem controle de tronco. Enfim, ele tem controle, mas é muito ruim, a gente tem que melhorar isso, vamos escolher outro estímulo. Da mesma forma, principalmente na imitação, assim, a gente trabalha muito com a parceria da fono, da TO e da psicomotricista, para decidir os estímulos. Exatamente. Então, é no coletivo. Exatamente. E vocês pegam casos, por exemplo, que às vezes a criança... porque assim, aí vocês estão numa cidade menor, mas estão rodeados de várias outras cidades menores. Mas vocês chegam a pegar casos de que às vezes... ela veio porque ela quer um atendimento só da fono, só da TO. Tem esses casos também, né? Sim. A maioria das crianças, a porta de entrada é a fono, né? Porque a primeira coisa que a família se preocupa é com a fala, não tá falando. E aí a criança vem, a gente vê que não tá nem comunicando, né? Que tem aí a gente faz uma escala de desenvolvimento num primeiro momento avaliativo e a gente vê que tem um atraso em vários domínios do desenvolvimento. E aí a gente começa a fazer os encaminhamentos para as outras áreas e vai conscientizando a família, né? Sim. Mas às vezes eles já fazem serviço com outras pessoas também. Sim, mas tu sabe que a nossa experiência aqui, de fato, por ser um município pequeno, e tem vários municípios pequenos aqui ao redor, eles chegam para nós e aí a gente orienta, por exemplo, essa criança tem autismo, a gente orienta o que tem de maior evidência científica de eficácia, né? Terapia ABA. Aí a família tem um determinado plano, né? Ela vai lá no plano de saúde dela e pede essa terapia. E aí o plano já tem um contrato com uma outra clínica, que terceiriza. Então, aí, às vezes, a criança está em fono comigo, em TO com a minha colega, e fazendo ABA com essa outra clínica. Certo. Isso está acontecendo, assim, isso a gente está
tem alguns casos assim, poucos, mas temos. Sim. E acaba, assim, às vezes a comunicação ela fica um pouco ruim, por mais que todas as partes se envolvam para fazer funcionar, isso acaba ficando ruim, né? Então é importante ter aí isso em mente, né? As pessoas precisam ter essas variáveis assim em mente, né? E saber, né? E às vezes, enfim, cada um vai fazer o que está dentro do seu alcance. Então, assim, então essas estão para te responder aí, quem fez essa pergunta do quem toma as decisões, não tem uma regra. Não tem uma regra que, olha, é assim, é assado. Cada profissional vai instaurar as suas regras dentro da sua prática. Então, depende muito. Tem pessoas que vão levar, de repente, no médico e o médico vai fazer algumas orientações. Mas, às vezes, não é um médico tão bom. Às vezes, não é um médico que acompanha tanto. Então, também não se pode levar em consideração só o que aquele profissional fala. Porque ele não está vivendo a realidade do dia a dia da intervenção da criança, né? Muitos médicos não vão estar. Quem vai estar vão ser os terapeutas. Então, assim, as pessoas precisam pensar e ver, e os pais terem senso crítico e terem conhecimento, porque, infelizmente, é bem provável que muitas das famílias vão ser muito enganadas com a prestação de serviço. As pessoas vão falar que prestam um serviço que, na verdade, elas não prestam, que, na verdade, não é esse o serviço de qualidade que deveria estar sendo prestado. Então, é bem comum isso acontecer. Eu não tenho conhecimento, Juraci, e a outra pessoa aqui que perguntou sobre plano de saúde, tá? Eu não atendo plano de saúde. Então, assim, eu não tenho conhecimento de plano de saúde, até porque o que a gente tem de cobertura são para os profissionais da saúde. E eu, por exemplo, não sou da saúde. Então, a minha graduação de base é a pedagogia, fiz psicopedagogia, enfim. Eu sou uma analista de comportamento, sou uma terapeuta ABA. Então, assim, é diferente da Aline. A Aline, ela é uma fono. Então, ela é uma profissional da saúde. Então, ela pode receber pelo plano de saúde. Eu não sei se aí na clínica de vocês têm convênio para receber por alguns planos. Como que é isso? As famílias, a maioria está judicializando, né? E aí o plano reembolsa a família nos repassa, ou alguns planos passam diretamente para nós. Mas a gente tem, até daria assunto para uma outra live, assim, as problemáticas diárias, né? Agora a gente tem os médicos que estão encaminhando para a aba, entre parênteses, psicologia ou TO. E aí, aqui dentro da clínica, quem faz os programas, quem faz toda a avaliação do BIMAP sou eu, fonoaudióloga, né? E aí o plano barra, não pode ser fono, tem que ser psicólogo ou TO. Que eu não sei, como eu estava falando no início, eu não sei da onde então, se fosse para eles tirarem, isso. eles tinham que falar só psicólogo, né? Não entrar o TO, né? Pois é, eu não sei aonde que eles estão lendo, né, se baseando para esse tipo de colocação. Mas aquilo que o médico fala é soberano, né? Então a gente acaba tendo esse grande problema, assim, de como que a gente vai fazer. Embora a gente oriente as famílias que isso é ilegal, que não existe isso, justamente como tu fala muito, né, não existe a regulamentação, então isso não está escrito em lugar nenhum, não pode ser forma. Eu fico pensando, inclusive, com essas coisas eu fico muito brava, Diogo fica mais bravo ainda, eu fico pensando que caberia até uma denúncia no CRM diante desse tipo de relatório que os médicos estão fazendo. Então, porque ele está colocando algo que ele está se baseando em quê? E é muito, me cheira muito armação quando eu leio isso, e principalmente quando, não, então assim, se ele quer defender que só psicólogo pode ser análise de comportamento, beleza. Sai e entra de novo, igual da outra vez. Aí, pronto, ela saiu, aí ela sai e entra de novo. Gente, é o seguinte, tem essa questão, tá, dos planos de saúde. Diogo, meu marido, que fala muito sobre isso como advogado. Então, como eu falei para vocês,
Quando o médico faz uma coisa dessa, ele tem que se basear em alguma coisa. Ele não pode simplesmente fazer porque na cabeça dele ele acredita nisso, tá? Sobre diagnóstico, geralmente relatório médico, esse relatório que a gente está falando, voltou. Esse Tá. relatório médico que a gente está falando é relatório de encaminhamento, tá? Então, por exemplo, o médico vai lá e encaminha para as terapias XYZ para o convênio cobrir, tá? Então é isso. Esse tipo de relatório que a gente está fazendo. E aí o médico, geralmente o convênio, ele se baseia no que o médico pede. Então, também não sei por que TO, tá? Também não Nunca ouvi sei. falar. Porque assim, se for um profissional, que aí quando a Aline caiu, eu tava falando isso. Se ele for um profissional que defender, olha, a análise de comportamento é só da psicologia, que aí ele vai. Tem pessoas que pensam assim, defendem isso não é a verdade, porque não tem lei que diga isso. Nos Estados Unidos não é assim. Mas se algumas pessoas querem defender isso, tá tudo certo. Todo mundo tem direito a ter a sua própria opinião. Beleza? A gente tá ok com isso. Só que um médico, enquanto alguém que produz um documento, ele não pode se basear nessa afirmação, porque eu quero. Então, assim, vai ter que justificar, né? Então, por isso que eu falei, cabe até uma denúncia no CRM, porque isso seria um ato, assim, antiético que ele tá fazendo na minha visão. Então, assim, essa agora é a novidade. Vou até contar pro Diogo aqui quando acabar a live, vamos ver o que ele vai falar. E aí, assim, então não existe isso, tá? Quanto a diagnóstico, gente, quem geralmente dá o diagnóstico, assim, o psicólogo pode dar um psicodiagnóstico, o fono pode dar um diagnóstico que esteja ligado à sua área de atuação. Então, assim, um transtorno motor de fala, uma apraxia, quem vai dar o diagnóstico vai ser um fonoaudiólogo. Agora, os transtornos do neurodesenvolvimento aí já geralmente, muitas vezes, os planos de saúde só vão ajudar, só vão conceder se tiver o laudo médico, porque aí laudo médico só médico pode dar. Então, aí as pessoas têm essa dificuldade de diagnóstico. Mas eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com intervenção, tá? Então, isso é bem, bem complicado. Peraí. E outra coisa. Aí algumas pessoas acho que é pela integração sensorial que é uma prática baseada em evidência. Olha só. O que acontece? Existem várias... gente, não tenho nada contra a integração sensorial, tá? Eu tô só trazendo o que a comunidade muitas vezes fala, principalmente nos Estados Unidos. A integração sensorial nos Estados Unidos não é uma prática considerada com uma evidência científica tão forte, tá? Eu sei que a gente está num movimento no Brasil das pessoas fazendo certificações de integração sensorial. Eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? Então, eu não defendo nem que sim, nem que não. Só que a gente precisa ter um peso de saber avaliar o que é uma evidência científica forte e o que não é uma evidência científica forte, tá? Então, assim, recomendo, por exemplo, que vocês sigam o Dr. José Neto, que é um médico que fala sobre prática baseada em evidência, porque esses conceitos, gente, eles vêm da medicina mesmo, tá? Então, assim, eu acho até importante vocês verem médicos que falam sobre isso, tá até na minha listinha de afazeres aqui, procurar um médico para fazer uma live sobre prática baseada em evidência, porque, assim, tudo também, né, Aline? O pessoal começou a falar, isso é baseado em evidência científica, isso é baseado em evidência científica. Não é porque foi publicado em um jornal, em um periódico, que é considerado uma prática baseada em evidência científica. Então, assim, claro que muitas coisas, elas estão ainda em processo. É como o coronavírus, né? A Covid-19. Muitas coisas, elas ainda estão em processo. Mas eu não posso afirmar que as pessoas, que certas práticas são ou não. A gente tem que ver muito a questão da qualidade dessas evidências científicas. Então, assim, eu ouço, assim, analistas do comportamento, por exemplo, que são muito dessa coisa de dado, de ciência, muitos deles não são muito a favores de integração sensorial. Uma coisa é estimulação sensorial.
Outra coisa é terapia de integração sensorial. São coisas diferentes. Então, muitos profissionais não são muito a favor. Como eu disse para vocês, eu não tenho opinião formada. Eu não li estudos suficientes sobre isso para ter uma opinião formada, tá? As pessoas podem relatar, olha, não, eu tenho bons resultados na minha prática, eu vejo a melhora, beleza, o seu relato de acordo com a sua prática clínica, mas o seu relato de acordo com a sua prática clínica não é evidência científica, tá? Então, assim, só para as pessoas entenderem, gente. Mas não estou aqui advogando contra a integração sensorial. Assim como muitas coisas na terapia ABA, a gente também não pode dizer que tem uma evidência tão sólida. Por quê? Porque a gente tem muitas vezes quantitativos de pesquisa, de participantes de pesquisa pequenos. Então, a gente teria que ter uma amostragem, muitas vezes, muito maior. Claro que muitas pessoas estão trabalhando nisso, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que tem muita estímulo à pesquisa. A mesma coisa, as pessoas também falam da técnica do prompt. Não sei até se você sabe, Aline, até um vídeo que eu fiz do Conexão Brasil-Estados Unidos com uma fonoaudióloga analista do comportamento dos Estados Unidos. Então, ela até estava me dizendo, e eu não me lembro se foi nessa conversa ou foi na conversa fora do ar que a gente teve. Agora eu já embananei. Mas, assim, ela estava me dizendo com relação ao prompt. Ela falou assim, olha, por mais que às vezes as pessoas falam assim que, essas evidências não são tão fortes com relação à técnica do prompt, eu gosto, é uma coisa que eu utilizo na minha prática e eu acho, sim, bacana. Então, assim, o profissional também precisa fazer essa leitura e desenvolver esse senso crítico e ir discutindo com a família. Então, assim, tem coisas que sim, a gente tem evidência científica sólida já de algumas coisas. Então, por exemplo, vacina causa autismo. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso a gente tem evidência científica sólida para dizer que sim. Mas nós vamos ter algumas pessoas que vão ainda defender isso. Autismo é causado porque a mãe não deu tanta atenção para a criança e era fria. Não, com a criança. E por isso ele desenvolveu o autismo. Não, a criança nasce autista. Então, a gente já tem evidência científica suficiente para dizer isso. Então, algumas coisas, gente, nós temos evidência científica suficiente. Outras coisas, nós temos muitas evidências. Mas a gente também tem que saber pesar a qualidade das evidências. Então, não é porque algo saiu em um jornal, em um periódico científico, que isso é uma evidência científica forte. O grande exemplo que vocês podem ter no mundo é a questão da pandemia. Por exemplo, você defender o remédio X ou você defender o remédio Y. Aqueles que defendem certas medicações, eles vão ter alguns estudos para falar. Eles vão ter alguns pesquisadores para defender. E as pessoas que rechaçam, elas vão ter também os estudos dela. Então, você vai ter que pesar. Qual a evidência que será que tem maior qualidade? Então, eu estou ensinando vocês a pensar, raciocinar e a ter senso crítico. Não estou aqui para enfiar a goela abaixo a minha opinião para ninguém. Se você deve ser contra, se você deve ser a favor, se você deve defender tal coisa. Eu só acho que esse negócio de prática baseada em evidência também caiu muito na banalização. Então, só aproveitando essa deixa, porque eu acho também importante a gente esclarecer, né, sobre isso e saber que só porque você tem bons resultados na sua prática, a sua prática não é evidência científica. A sua prática é importante, a sua experiência é importante, mas ela não é considerada uma evidência científica. E é importante você trazer isso para os pais. Olha, minha experiência mostra que isso aqui tem se provado. Nós temos artigos que diz isso, de isso, aquilo. Então, assim, quanto mais vocês começam a estudar, gente, mais confusos vocês ficam, não é, Aline? Sim. Então, assim, mais confuso, muitas vezes, assim, até inseguro. Às vezes, o estudar demais é até paralisante, né? Você fica até paralisado, assim, com certas coisas. Então, é importante a gente também ter esse senso crítico e desconstruindo as coisas e pensando. E eu sempre falo, busquem na fonte, estudem. Não acreditem em tudo que eu falo, não.
Então, a gente vai ter esse problema, assim, na área, né? Então, essa questão do diagnóstico, essa questão de quais terapias. Então, geralmente, gente, infelizmente, é o médico que vai ter um peso maior para falar quais terapias devem ser feitas, qual a carga horária. O plano vai se basear nisso, as decisões judiciais vão se basear no que o médico pediu. Então, por isso que se eu fosse o médico, eu ia me capacitar. Porque como que eu vou, tipo, indicar uma coisa que eu não entendo? Como que eu vou indicar terapia ABA, sendo que eu não entendo de terapia ABA? Eu vou, tipo, tá botando meu nome num papel. Isso é muito sério, tem muita responsabilidade nisso. Como que eu vou indicar uma coisa que eu não entendo? Então, os médicos, eles vão ter que saber mais da parte de intervenção, porque eles que, de certa forma, estão ditando as regras do que vai pedir, de como vai pedir. Então, assim, isso é bem complicado. Isso é bem, assim, isso é bem difícil, né? Então, são essas, assim, as ponderações, assim, que eu faço, né? E que a gente precisa pensar, né, para nossa prática, porque é um trabalho de muita responsabilidade. É um peso, né, Aline? É uma carga, assim, gigante, né? Que faz a gente perder o sono. Então, assim, a gente fica com esse senso de responsabilidade muito latente. Que você vai escrever um relatório, que você vai ter, que as suas orientações vão ser capazes de ser determinantes para o desenvolvimento de uma criança, para a forma como a qualidade de vida dessa família, a qualidade de vida da criança. Então, assim, isso é bem sério, assim. Você queria acrescentar alguma coisa, Aline, com relação a esses pontos aí que a gente foi falando? Não, concordando, né? E a gente tem visto assim diariamente como as famílias estão judicializando. Isso é uma coisa muito nova aqui no nosso município, né? Embora na capital as coisas já estejam muito melhores com relação às terapias mais intensivas no nosso município, isso está começando a partir do nosso trabalho, assim, das nossas orientações. E as famílias começaram a judicializar e algumas vezes pegando até alguns advogados que não sabem o que é autismo, não sabem a importância da intensidade, não sabem a importância da intervenção precoce, e aí acabam pedindo para que nós profissionais façamos laudos, Sim. Onde lá conste isso, 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 isso e isso. E a gente, num primeiro momento a gente começou a fazer, mas agora a gente está se perguntando assim, poxa, o advogado também tem que fazer a parte dele, né? Ele tem que estudar o que é o autismo. A gente teve agora uma segunda negativa aqui no município de que, pela idade da criança, né? A menina tem 2 anos e foi justificado que ela pode esperar, que ela não tem prioridade porque ela tem 2 anos. E aí o advogado pediu que a gente construísse um relatório sobre a importância da intervenção precoce. Aí, bom, mas, né, isso é muito básico, assim, isso vai ser a linha de base para o advogado contra-argumentar essa questão. Então, acho que isso é uma outra problemática, assim, que são os relatórios que os advogados pedem, sem conhecimento nenhum de causa. Eles chamam a aba de método, o próprio plano chama de técnica terapêutica, né, de método terapêutico, técnica. Então, assim, isso comprova, né, um total não conhecimento do que é a ciência em si, né? E você vê isso muitas vezes dito por próprios psicólogos, que às vezes estão no recursos humanos desses planos de saúde. Então, assim, isso é bem difícil. E todo advogado, por exemplo, ele precisa conhecer da causa. Então, se você é um advogado, por exemplo, que trabalha com ações de erro médico, você precisa entender do procedimento que ocorreu aquele erro médico. Ah, foi uma cirurgia de tal coisa, foi uma cirurgia plástica, foi uma lipoaspiração. Então, assim, você precisa conhecer do procedimento, quanto tempo em média dura, uma série de coisas. Então, às vezes, você tem que trazer um profissional para fazer uma consultoria ali para você. E o que vocês, profissionais que precisam passar esse conhecimento, vocês têm que fazer é cobrar. Cobrar, porque você vai ter que parar para sentar, para escrever aquilo. Você vai deixar de atender outro caso, de atender alguém
para fazer isso, para produzir você vai ter que colocar referência bibliográfica, porque um bom relatório, nesse sentido de judicialização, tem que ter referência bibliográfica. Então, esse que é o problema. A gente precisa... a gente tem que cobrar pelo nosso serviço, porque é um tempo que você vai tirar. E aí, se você começar a ter isso para várias crianças, imaginar, daqui a pouco você vai ter que tirar um dia na semana para fazer só relatório, para ir para a judicialização. A gente ficou aqui na última reunião de equipe discutindo muito sobre isso, assim, como que a gente ia fazer, né? Qual seria a nossa conduta enquanto equipe a respeito disso, porque é exatamente isso, assim, leva um tempo bem grande, é o tempo que eu não estou atendendo a criança, né? Que eu não estou pensando sobre a intervenção dela, eu estou pensando em justificar a importância dela receber a intervenção. E isso acaba sendo muito desgastante, assim, para todos nós, porque daí o advogado pede um laudo de cada especialista. Então, todos nós temos que fazer laudos isolados, né? Então, isso é bem complicado. É uma nova demanda de serviço, né, que está ocorrendo. E aí, muitas vezes, de repente, você vai ter que colocar a sua avaliação. Tem uma série de coisas que você pode colocar como prova, que, tipo assim, você completa 50 páginas fácil, minha filha, de justificar, de justificar o porquê que aquela intervenção é importante, colocando todos os déficits que aquele indivíduo tem. Primeiro falar de maneira geral como que é feito, falar do que é o autismo, enfim. E aí o advogado vai anexar isso na petição dele. Então, quando o juiz for olhar, o assessor do juiz, tudo for olhar, eles vão lá olhar esse anexo e verem e vão se dar convencidos ou não. Então, assim, a negativa ou não vai muito da qualidade desses materiais que vão ser produzidos. Porque o advogado pode só referenciar conforme o laudo no anexo X. E aí é esse anexo X que vai fazer a diferença para ter o convencimento do juiz ou não da necessidade daquela terapia, daquela quantidade de horas, da especificidade de formação do profissional. Porque o que a gente está vendo é que muita gente está conseguindo, mas aí a pessoa fala que está fazendo, mas na verdade ela não está fazendo. Aí a família tem que entrar na justiça de novo para conseguir mudar a clínica que está prestando o serviço, porque a clínica XYZ fala que está fazendo um trabalho que de fato não está fazendo. Então, assim, é complicado porque a gente tem, de fato, uma má qualidade do serviço. Isso vai tender só a piorar, tá, gente? Por quê? Porque quanto mais gente eu tenho na área, maiores são as chances de eu ter pessoas que não sabem o que estão fazendo. Quanto mais pós-graduações a gente tem, mais eu vou ter uma popularização do serviço, que é bom, é maravilhoso. Mais pessoas vão ter acesso. Mas o problema e a qualidade desse serviço? E a qualidade de formação dessas pessoas? Como é que vai ser? Então, esse vai ser um problema sério que a gente vai enfrentar. Mas assim, que todas as áreas enfrentam. Você tem médicos e médicos, você tem dentistas e dentistas. Todas as áreas elas enfrentam. Então, isso vai fazer parte, a gente vai ter que arranjar uma forma de lidar com isso, né? Então, é mais ou menos assim. Mas a gente segue estudando e fazendo nossa parte, né? Que é o que eu falo. A gente não vai conseguir controlar todas as coisas e controlar o mundo inteiro. Então, foque só naquilo que você consegue controlar. Então, tipo, eu consigo controlar o conteúdo que eu gero para os meus alunos. O que eu faço para eles dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas práticas supervisionadas, a qualidade que eu dou. Eu consigo controlar só isso. O conteúdo que eu gero aqui na rede social de maneira gratuita, a informação que eu dou para as pessoas, beleza, isso eu consigo controlar. Você consegue controlar os seus pacientes que estão dentro da sua clínica sob a sua responsabilidade. A gente não vai conseguir controlar tudo o que acontece a nível de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? De toda a região. Você não vai conseguir, você vai conseguir com os seus pacientes. Não, assim, se cada um for fazendo a sua parte, a gente começa a ter uma qualidade de serviço melhor. Né? Então, é assim que a gente vai ali vivendo, né? Mas, assim, fico super feliz. Acho que a gente segue trabalhando aí junto. E eu acho que isso só vai agregar na sua prática.
Acho que esses outros conhecimentos que você está buscando, eu acho que eles só vão agregar e fazer a diferença. Mas a análise de comportamento, ela pode estar ali junto e só vindo para somar, né? E não segregar. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que isso que falta em muita gente, equilíbrio. Então, eu acho que isso que vai fazer a diferença de um profissional de qualidade para outro, né? Um profissional que consegue ser equilibrado, que tem conhecimento em outras áreas, então, Cefone. Então, você, né, tem que saber ali o que está impedindo essa fala de acontecer. Porque a primeira coisa que eu, enquanto analista de comportamento, eu vou querer saber a opinião da fono. Sim. Em termos de aparelho fonador, o que você me diz? Está tudo bem ou não? Porque senão você vai ficar morrendo de tentar treinar certas habilidades e não vai conseguir. Não é porque tem nada de errado com o procedimento, mas é porque existe algo fisiológico que está impedindo essa fala. Né? Então, a gente segue aí e estamos aí, né? Trabalhando. Queria te agradecer muito por esse bate-papo. Eu que agradeço. Por a gente, essas trocas que a gente sempre faz na prática supervisionada são, assim, ótimas. Pela você trazer a sua experiência, você trazer a sua história, né? Então, eu fico, assim, muito, muito feliz. Então, só tenho te agradecer e me sentir honrada de você ter escolhido o IAC, de você confiar no meu trabalho. E a gente trabalha todos os dias para honrar essa confiança que vocês têm no meu trabalho. Com certeza. Eu que agradeço, eu que me sinto honrada e certamente fez toda a diferença na minha vida profissional e vai seguir fazendo, né? Porque eu sinto que eu ainda estou num processo muito inicial e que tenho muito a aprender e agradeço demais, né, por toda a dedicação que tu tens em disponibilizar tanto conteúdo de qualidade pra gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Estamos juntas aí.